gente tem 8 jogadores made in Cotia aqui que estão no elenco atual. Tem Lucas Moura, que é made in Cotia, tem também Pablo Maia, enfim, mas são jogadores que a gente sabe que já estão firmados no elenco profissional. E tem o Patrick Lanza, que não está aqui, que para mim não vai mais se firmar e não deve ser o próximo. Se tivesse aqui, cara, não enxergo já colocaria nada. como nono. Eu vou dar zoom e eu vou falar, pode deixar. Ah, tá. E o que a gente vai fazer, a gente tem 8 aqui e a gente vai colocar na ordem de quem deve ser o próximo, na opinião da Pri, na opinião do Kaique. E se eles discordarem, eu vou de quem bater é o o próximo ex? Quem deve ser o próximo a ter mais minutagem, sabe? A ser mais utilizado pelo Zubeldia, enfim. Quem deve ser o próximo a... Aqui também a gente não colocou o Ferreira, né? O Lucas Ferreira, que também já está se firmando ali, né? Já está tendo uma sequência maior com o nosso argentino. Então, quem a gente tem aqui? A gente tem aqui, eu só vou falar certinho, Pri. Tem o Yang, o Rodriguinho, o Rian Francisco, é o Henrique Carmo, Igão, zagueiro, Mike, Negrucci e o Luca, que chegou a ser relacionado. E vocês viram a loucura, não, mas a loucura que aconteceu com o Luca. Que ele foi até tinha anunciado. Pô, tadinho, mano. Fiquei muito triste pela família dele, que tava lá comemorando, mó feliz, emocionado, aí o moleque não entra. Nossa, mano, tá doido. Loucura. Triste demais. Mas bora lá, então, ó, Pri, começa quem você colocaria em primeiro aqui? Para receber mais oportunidades. Isso, o primeiro para ter mais, assim, mais minutagem. Rian Francisco. E você, Kaique? Eu já me decepcionei tanto achando que o Rian fosse jogar e ele não jogou, cara. Não, mas isso é critério. O que a gente deseja, quem deve ser o próximo... Quem você mais quer ver aí? Top 1, que você mais quer ver jogar? Não, beleza. Escrito... Eu tava entendendo quem a gente achava que seria... Então, é que tá escrito quem é o próximo. Eu acho que deveria ser quem deve ser o próximo. Quem a gente acha, quem queremos. Mais, nosso desejo, sonhos. Não, é Rian, não tem outro, Rian. Ó, o pessoal no chat aqui, o Patrick Rian e pronto, é isso. É porque assim, ó, eu vou explicar o que eu tava pensando. Se fosse no entendimento assim da realidade atual do São Paulo, que eu colocaria logo nas primeiras posições seria o Mike. Por quê? Tá muito claro que o Igor Vinícius não vai renovar. E se o Igor Vinícius não vai renovar, não tem por que continuar utilizando. Né? Então, teoricamente, já seria uma preparação para quem vem na sequência. Então, por isso o Mike, um lateral direito, reserva para o Cedric pensando a longo prazo, entendeu? É uma boa ideia, uma boa ideia. Na minha opinião... Até pensando, eu vou falar um top 3 aqui. Na minha opinião, o Henrique Carmo está acima do Mike de receber mais oportunidades. E aí depois vem o Mike. Então, meu top 3 seria Rian, Henrique Carmo e Mike. Eu vou com a Pri no Henrique Carmo. Aqui. Então, perdeu, Caiquinho. Perdeu, Caicão. Vai sair da live. Se retire. O Mike seria o meu segundo se não fosse esse critério de quem a gente quer, entendeu? Ah, tá. Necessidade. Entendi. Por necessidade, tipo, analisando a realidade atual do elenco. Eu tô fechado com vocês, esses 3 aí. Então é unanimidade aqui. Pode falar. O Henrique até pelo tempo que ele já tá treinando profissional, né? Total. Então, aí agora eu vou te falar que fica um negócio mais difícil, viu? Quero ver. Manda bala, Pri. Quem você colocaria em quarto? Pode falar o quarto e o quinto. Quem tá ali? Depois... Rodriguinho, Igão. Quem que é o penúltimo? Rodriguinho, Igão. Tem o Yang, mas não sei se o Yang vai ser o último. Vocês querem já Yang, colocar o Yang é o último? É o último, Kaique? Cara, pra mim não. O Yang, ele... É porque o Yang teve a fratura no começo da temporada, lá nos Estados Unidos, né? Mas o problema do Yang, ele tá na frente do Leandro, na hierarquia assim, de jogadores de goleiros que subiram primeiro. E o Yang, para mim, seria o meu reserva imediato, né? Porque o Jandrei não tem condição nenhuma de vestir a camisa do São Paulo, pelo menos é aquilo que eu penso. Então o Yang não seria tão último assim para mim, não, viu? Bem o Yang, válido, eu tava né? até pensando em colocar ele em quarto, assim, analisando um pouco melhor. Nossa, aí você que decide. Yang em quarto para Kaique Silva. Quem você colocaria em quarto? Mas é válido, né? Ter um goleiro ali da base, um goleiro como o reserva imediato do Rafael, porque o Jandrei, na minha visão também, já teve várias oportunidades, enfim. Eu acho que muitas vezes é azar, mas querendo ou não sei, ele não passa confiança. É complicado a gente ter, na ausência do Rafael, numa partida importante de Libertadores ou Copa do Brasil, principalmente no mata-mata, o Jandrei ali escalado. Então, pode ser interessante ter o Yang ali com
com oportunidades mesmo, né? Mas eu não sei se eu Pra colocaria em quarto. quem seria o quarto da Pri? Quero ver. Ali é o Negruti? O Negruti tá aqui em penúltimo. Eu acho que talvez ele entrasse no meu quarto. Então, eu tenho que desempatar aqui. Yang então dá para fechar. Eu fecho com a Pri. Coloco o Negruti em quarto e aí o Yang poderia ser o quinto, vai. E aí, Pri? Yang quinto? Tá. Mas só para deixar claro que para mim o Jandrei tá ok, reserva de São Paulo, tá? Vão me matar aqui, mas para mim tá ok. Mas tá bom. Pra ser o terceiro. Você confiaria no Jandrei, numa Libertadores, Copa do Brasil? Não, mas ele não vai, porque se lesionar o Rafael, vai ter que contratar um goleiro, isso é fato. Não vai ser nem o Ian. Não, mas eu não digo lesionar, Pri, eu digo, tipo... não, mas é porque não vai ser o Jandrei. O Jandrei, ele vai jogar contra o Sport na 28ª rodada, quando tiver nas decisões da Libertadores, entendeu? Aí tá ok pra mim. Porque mas aí que é o Rafael, ponto, entendeu? Aí não, mas se o Rafael nesse não tipo de jogo, eu colocaria o Yang, entendeu? Tá, entendi. Não, eu prefiro o Jandrei nesse caso. Acho que o Yang temos que ver ele jogar, entendeu? E o meu ponto é, se o Rafael lesiona, estamos impossibilitados de usar o Rafael. Para mim não é nenhum dos dois o titular. Tem que contratar. Não tem? Igual quando contratou o Felipe Alves, mim, o Jandrei não entra naquela... Porque, assim, tem uma escala de goleiros. Por exemplo, o goleiro Alex Muralha e o goleiro Cleiton, do Bragantino, entram na escala de que eu não confiaria deixar o meu filho no colo, porque eles derrubariam o meu filho no chão de cabeça. Porque se eles treinam todo dia e não conseguem segurar a bola, imagina um bebê que se mexe, que chora. Então, assim, esses goleiros, eles entram na escala que eu não confiaria para segurar meu filho no colo. O Jandrei não entra nesse extremo. Mas, assim, tá perto, entendeu? Eu ficaria do lado. Colocaria um tapetinho no chão para amortecer a queda, entendeu? Então, a questão do Yang, só abrindo uma aspas aqui, eu acho que, claro que ele não se firmou no profissional, nem... Ele tem partida no profissional de São Paulo, até não me recordo agora. Ele já estreou pelo profissional? Vocês têm essa informação? Deixa eu ver aqui, Peraí. Porque, dá pra gente ver no pré-kit. Vou pegar, peraí. Fica aí. Fechou. Eu acredito que ele não tem a minutagem no profissional, ainda o Yang. Mas a gente vê goleiros, principalmente o Hugo Souza. Um Hugo Souza que sofreu no começo do Corinthians, mas no Flamengo. Mais ali por conta da torcida, enfim, até em partidas contra o São Paulo, né? Teve aquele lance do Brenner, enfim. Mas tem que jogar para se firmar. E o próprio Lucas Perry sai do São Paulo. Claro que não é para ser o goleiro titular, mas se ele é o segundo goleiro, ele vai tendo mais minutagem, vai que ele vira um Hugo Souza. Enfim, até no próprio mas tem assim... Matheus Donelli, que é o goleiro da base, que é o segundo goleiro. Então, é interessante ter, assim, dentro de casa, do que, para mim, ficar batendo no martelo, numa pedra já batida, que é o Jandrei. Mas Não, eu super concordo. O meu ponto, assim, Pê, é hoje, o cenário de hoje, tá? A gente foi conferir aqui o Kaique, ele não jogou pelo São Paulo profissional ainda. Hoje, se o Rafael se lesiona, sei lá, ficou doente, mano, não vai jogar mais, beleza, eu não acho que o Jandrei é o titular absoluto do time, mas o Yang, sem um jogo no profissional, é o cara que vai segurar a barra? Também acho que não. Não segurar a barra, mas para mim, eu acho que... Agora, ganhar eu tenho a mesma confiança no Yang e no Jandrei, Pri. Mesmo o Jandrei já tendo mais minutagem. Mas a gente vai ver o que vai acontecer. Tem o Leandro também, né? O chat é inacreditável, velho. Não, o chat aqui é cada pérola. Mas bora lá, quero que vocês ranqueiem aí o finalzinho de vocês. Eu não ia citar, mas é porque a Pri, na hora que ela foi... Por que tem, gente? Porque na hora do Negruti, você falou, eu coloco o Negruti no meu quarto. Aí o pessoal falou, o Negruti no seu quarto, o Luciano vai ficar com ciúmes. Caraca, gente. Eu nem tinha percebido. Eu vi esse comentário. As pessoas não têm a menor condição, gente. Pelo amor de Deus. Alô, Negruti, hein? Alô, Negruti, se chegar esse corte aqui, ó. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O Arquibancada Tricolor, ele acaba com a minha reputação, entendeu? Aqui sobraram três. Tem que se tomar cuidado. Vai, Kaique, ranqueia aí o seu top 3 invertido, né? No caso, os 3 últimos ali.
Pô, a Pri tava sendo a primeira, eu tava indo no rebote, tava fácil para mim, cara. Agora mudou a responsa. Pra mim, ó, vou falar uma coisa, tá? Pra mim, o Rodriguinho é o 8º. Já quer spoiler do seu também, Kaique? Concorda? Eu concordo, porque assim, eu acho que o Rodriguinho é aquele jogador que o ciclo já encerrou, entendeu? As oportunidades foram dadas e é isso. Rodriguinho até tá ficando atrás aqui, eu vou arrumar isso daqui. Mas pode mandar bala nos outros dois. Bom, sobrou o Igão e o outro que eu esqueci. É o Igão e o Luca, que foi relacionado pela primeira vez contra o Santos, e é um jogador bem jovem, de 17 anos. Eu não sei se a Pri vai concordar, mas eu colocaria o Luca na frente do Igão, porque para a posição de zagueiro, cara... E o Igão é bem jovem também, tá? Igão é, acho que, mais novo que o Luca até, ou mesma idade, 2006. Você tem, assim, para a zaga, você tem várias opções. E opções hoje confiáveis, né? Pelo menos 3 que são, assim, irretocáveis, a Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, né? E para mim o Igão não teria tanto espaço. O Luca poderia ter numa ausência do Ferreira. E se o Zubeldia enxerga o Oscar pela esquerda, como ele já falou, numa ausência dos dois, de repente o Luca pudesse ser um cara para poder trazer a característica do Ferreira, que é o que o Zubeldia pensou, inclusive, no final de semana contra o Santos, né? De tirar o Ferreira, que estava cansado, para colocar o Luca. Então, eu colocaria o Luca em 6º e o Igão em 7º. Só corrigindo aqui, Pri, não, boa, eu concordo com o Kaique, eu acho que faz sentido essa questão do que ele falou da zaga, enfim. O Igão, ele é 2007, eu falei 2006, mas ele é 2007, bem jovem mesmo. E você, Pri, quem você coloca aí, 6º e 7º? Ah, mas eu já perdi, né? Mas eu faria o contrário. Eu colocaria o Igão na frente do Luca, até pelo tempo do Igão. No profissional também, o Luca seria a segunda vez que ele foi relacionado, tal. Acho que dá para esperar um pouco mais. E cara, eu discordo um pouco. Eu acho que o nível da zaga do São Paulo cai muito quando não tem os 2 titulares absolutos. Sei que deu certo contra o Santos, mas para mim cai demais assim, o nível. Não à toa, todo mundo cornetou. Quem falar que não cornetou a escalação de domingo tá mentindo. Todo mundo cornetou. Deu certo, tal. São bons jogadores para eles serem reservas ali, mas para mim cai demais assim. E é uma opinião, inclusive, que eu mudei, tá? Porque eu sempre achei a zaga do São Paulo impecável. E, de fato, tem ali 2 opções fodas. O Ferrarese, que para mim também é foda, mas ele é reserva, no caso de ser 2 zagueiros só. Mas para mim são os 3 melhores. E para mim os 2 próximos, eles estão muito abaixo. Então, para mim, o Igão poderia ser o 4º, até porque o Juan, não acho que o São Paulo vai comprar ele, né? Então, sai um aí. Do time, e o Sabino eu acho ele mediano. Não, relevante também, mas eu acho que iria mais com o Kaique, eu também não tenho essa confiança em todos da zaga, mas Pedrão, pode falar. Você concorda comigo, mas talvez nem eu concorde mais comigo. Tá. Os argumentos... É porque eu não sou um poste, eu posso mudar de opinião. Não pode, mas eu não vou mudar a minha. Depois eu vou trazer meus argumentos. Até sumiu. Voltou. Oi, eu voltei. Tá, tô aqui. Tá ouvindo? Uhum. Estamos te ouvindo. Ixi, eu não tô ouvindo mais vocês. Tá. Alô. Tá te ouvindo. Tá. Show. Ele já volta. Mas só trazendo a minha opinião. Eu concordo muito com o ponto da Pri. Eu também não tenho... comentário do Felipe. Não, o Felipe fala brincando com o Kaique, né? Concordo completamente da opinião. Não, o Kaique é muito bom. Muito bom. Mas, ó, desculpa, Kaique, Pedro. Até antes de você discordar e argumentar sobre a sua discordância da sua opinião, eu vou trazer aqui a minha. Eu concordo com a Pri, eu acho que é relevante. Tem alguns zagueiros ali que eu não tenho total confiança, que também são medianos, o próprio Sabino, como ela disse, mas apesar do Igão ter subido antes do Luca, o Luca ele é um jogador que, para mim, tá escasso essas características no próprio São Paulo e também no futebol como todo. Esse cara veloz, esse cara que o ponta que dribla é nível Ferreirinha, Lucas Ferreira. Então, se a gente não tem o Ferreirinha em alguma oportunidade, ou não tem o Ferreira, e até mesmo com a ausência do Caleri, né, que abriu essa vaga no ataque, o Luca já foi relacionado. Mesmo com pouca idade, enfim, já teve, na visão do Zubeldia, essa necessidade. Então, eu acredito que ele deve ser
né, na questão do que está se desenhando, se ele vai ser relacionado de novo ou não, a gente não sabe, mas pelo Zubeldia já ter colocado ele contra o Santos ali, deve ser na frente do Igão, e também, na minha visão, seria mais importante no atual momento com o cenário da nossa zaga, até pelo menos enquanto a gente tem o Juan Tressoldi, seja com renovação ou não, como a Pri trouxe. Pode falar, Kaique, ó. Só falar uma coisa, ó, só complementar um negócio, Kaique, antes de você dar o seu veredito final aí da sua opinião, que você discorda completamente. O meu ponto é que, sei lá, o Ferreirinha lesionou e tal, o ataque ele é um lugar onde você consegue mudar a formação, você consegue jogar de maneiras diferentes, você consegue improvisar, a gente estava falando agora há pouco do Luciano, agora, a zaga não tem como, é zagueiro que joga ali, ponto final, e é sempre no mínimo 2. Entendeu? Então, por mim, por isso que para mim tem essa diferença e o Igão, para mim, tá na hora dele se formar, até porque é isso, o Juan vai sair, cara, vai sobrar um zagueiro reserva, entendeu? Aí eu acho pouco. Lembrando ainda que o Ferrares às vezes faz lateral, hein? Então, assim, você fica sem o Ferrares também. Eu trouxe argumentos, eu comecei falando, a Pri veio com argumento e desmoronou toda a minha tese e eu tô fechado com a Pri. Coloca o Igão na frente do Luca aí, vai. Discordou da opinião. A Pri achou que com esse comentário aqui, ó, do Felipe, né? Deixa eu colocar de novo. Felipe da Mata. Discordo completamente da minha opinião. Exato. Eu não sou um poste, eu sou uma pessoa que posso mudar a todo instante, porque eu estou aberto a novas opiniões, estou aberto ao debate, estou aberto ao diálogo. Então, por conta disso, eu mudei a minha opinião depois do que eu ouvi o argumento da Pri, que achei muito válido. E eu perdi, eu também mudei a minha opinião para ter um argumento, porque eu olhava para a zaga do São Paulo e eu falava, meu Deus do céu, é a melhor do mundo. Hoje em dia eu já estou vendo que não é tão assim não o negócio.